Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então, hoje nós vamos dando início aqui no nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, da capítulo 2. E dando início a esse capítulo, vamos separar aqui o estudo por tópicos. E hoje vamos ver o primeiro tópico aqui do capítulo 2. O capítulo 2 menciona como noções elementares de espiritismo. E o primeiro tópico chama-se Observações Preliminares. Esse primeiro tópico contém 6 questões, então vai ser um tópico curto que vamos comentar aqui ao final. Então vamos aqui para a leitura. Observações Preliminares. É um erro crer-se que basta a certos incrédulos verem fenômenos extraordinários para estarem convencidos. Aqueles que não admitem a alma ou o espírito no homem não podem admiti-lo fora do homem. Por conseguinte, negam a causa, negam o efeito. Chegam assim quase sempre, com uma ideia pré-concebida e uma posição de negação que os desviam de uma observação séria e imparcial. Fazem perguntas e objeções às quais é impossível responder-se instantaneamente, de um modo completo, porque seria preciso para cada pessoa fazer uma espécie de curso e recomeçar as coisas desde o início. O estudo prévio tem por resultado responder antecipadamente às objeções, das quais a maioria é fundada sobre a ignorância da causa dos fenômenos e das condições nas quais eles se produzem. Isso quer dizer, uma pessoa que é totalmente incrédula, não adianta tentar convencer, porque cada pessoa vai ter sua objeção. Vimos aqui no capítulo sobre o crítico e o cético, cada um tem suas objeções, e é mais fácil para você tentar esclarecer uma pessoa caso ela faça um estudo prévio. Senão, para cada pessoa vai ter que se aprofundar muito, então isso não é necessário. O segundo tópico aqui, das observações preliminares: aqueles que não conhecem o Espiritismo imaginam que se produzem fenômenos espíritas como se fazem experiências de física e de química. Daí sua pretensão em os submeter à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para a observação. Não admitindo em princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo sua natureza, nem seu modo de ação, eles agem como se operassem sobre a matéria bruta, e do fato de não obterem o que procuram, concluem que não há espíritos. Colocando-se em um outro ponto de vista, compreender-se-á que os espíritos, sendo a alma dos homens depois da morte, nós mesmos seremos espíritos, e que estaríamos pouco dispostos a servir de joguete para satisfazer as fantasias dos curiosos. Então, os espíritos, de uma forma geral, os bons espíritos, os espíritos superiores, eles não querem dar prova de nada. Então não adianta querer invocá-los para perguntas frívolas, apenas para curiosidades, para brincadeiras que eles não vão vir. Aparece só nesse tipo de evocação espíritos zombeteiros, levianos, que querem apenas tirar sarro, provocar medo. Então os espíritos sérios, eles não vêm nesse tipo de reunião. E como não aparecem, os céticos concluem que não há espíritos, mas na verdade os bons espíritos vêm apenas para nos instruir, para dar boas orientações. E eles vêm de boa vontade e não de modo forçado. Terceiro tópico. Se bem que certos fenômenos possam ser provocados em razão de provirem de inteligências livres, eles não estão jamais à disposição absoluta de quem quer que seja, e quem se empenhasse em obtê-los à vontade provaria ou sua ignorância ou sua má-fé. É preciso esperá-los, compreendê-los em sua passagem, e frequentemente é no momento em que menos se espera que se apresentam os fatos mais interessantes e mais concludentes. Aquele que quer seriamente se instruir deve, pois, levar nisso, como em todas as coisas, a paciência, a perseverança e fazer aquilo que é necessário. De outro modo, é melhor para ele disso não se ocupar. Quer dizer,
antes de qualquer comunicação com os espíritos, primeiro o estudo, vai se esclarecer, e aí quando a pessoa estiver realmente preparada, que as comunicações acontecem. No caso, tudo isso é feito hoje, atualmente, numa casa espírita. Primeiro a pessoa se instrui, vai fazer um curso básico, depois uma escola de aprendizes, e aí a pessoa se credencia a fazer o curso de médiuns. Primeiro a parte teórica e depois a parte prática. Então primeiro vem o estudo, o esclarecimento sobre o que é a doutrina espírita, sobre a reforma íntima, de domar seus vícios e defeitos, e aí praticando a caridade, a benevolência, a indulgência, a compaixão, a misericórdia. A pessoa vai se melhorando como pessoa, como espírito, e aí sim tem as comunicações com os bons espíritos. Quarto tópico. As reuniões destinadas às manifestações espíritas não estão sempre em boas condições, seja para obter-se resultados satisfatórios, seja para conduzir a convicção. Há reuniões mesmo, é preciso nisso convir, das quais os incrédulos saem menos convencidos do que quando entraram, fazendo restrições àqueles que lhes falam do caráter sério do espiritismo, em vista das coisas, frequentemente ridículas, que testemunharam. Eles não são mais lógicos que aquele que julgasse uma arte pelos esboços de um estudante, de uma pessoa pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo tem também seus estudantes, e aquele que quer se esclarecer não aure seus ensinamentos em uma só fonte. Não é senão pelo exame e pela comparação que ele pode assentar seu julgamento. Por isso que Allan Kardec sempre falava que o Espiritismo é o crivo da razão. Você não vai ficar apenas numa fonte, você vai fazer suas pesquisas e tirar suas conclusões. Então é um estudo sério. Então, para o incrédulo, quando vê que é só brincadeira, é um joguete de espíritos levianos, a pessoa desacredita. Mas o espiritismo está muito além disso. Quinto tópico. As reuniões frívolas têm um grave inconveniente para os iniciantes que as assistem, quando lhes dão uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Aqueles que não assistiram senão a reuniões desse gênero não saberiam levar a sério uma coisa que vem tratada com leviandade por aqueles mesmos que dela se dizem seus adeptos. Um estudo prévio os ensinará a julgar a importância daquilo que vem e a separar o bom do mal. Esse tópico aqui já explica tudo. E o último tópico aqui, tópico 6, o mesmo raciocínio se aplica àqueles que julgam o espiritismo por certas obras excêntricas, que não podem dele dar senão uma ideia incompleta e ridícula. O espiritismo sério não é mais responsável por aqueles que o compreendem mal ou o praticam insensatamente, do que a poesia não é responsável por aqueles que fazem maus versos. É deplorável, disse, que tais obras existam, porque elas comprometem a verdadeira ciência. Sem dúvida. Seria preferível que ele não tivesse senão obras boas. Mas o maior erro cabe àqueles que não se dão ao trabalho de tudo estudar. Todas as artes, todas as ciências, aliás, estão no mesmo caso. Não há sobre as coisas mais sérias tratados absurdos e cheios de erros? Por que o Espiritismo seria privilegiado a esse respeito, sobretudo em seu início? Se aqueles que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite e o que ele rejeita, e não o acusariam daquilo que ele repudia em nome da razão e da experiência. Então o Espiritismo está fadado ali aos charlatães, né? Aos prestidigitadores, como diria Allan Kardec naquela época. Na própria literatura, tem muitos livros que se dizem espíritas, mas tem muitos absurdos ali nos livros, nas letras. Então tem que fazer o crivo da razão, tem que estudar, tem que entender para fazer separar o joio do trigo. Isso não é só do espiritismo, como diz Allan Kardec. Há várias pessoas ali mal intencionadas em todas as ciências, como se diz aqui. E saber fazer o crivo. Quando acontece uma coisa absurda no espiritismo, a Federação Espírita Brasileira sempre tem que colocar uma nota de repúdio, de esclarecimento sobre certas coisas que acontecem. As pessoas dizem que
sobre a doutrina espírita. Então, quem não entende, coloca tudo no mesmo balaio, e não é mesmo assim, não é bem assim, né? Então, esses foram os tópicos aqui, bem curtinho, sobre observações preliminares. Em nosso próximo vídeo, nós iremos ver o tópico 2, aqui das noções elementares do Espiritismo, vai falar dos espíritos, que vai do item 7 até o 21, um pouquinho mais comprido. Então vamos agradecendo aqui a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais esse estudo do livro O que é o Espiritismo, que possamos estar aqui no nosso próximo vídeo fazer mais estudos, mais esclarecimentos sobre essa maravilhosa obra. Dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.